Essa é a sorte, é o destino de cada um, né? Mas o frio lá importuna, viu, médico? E o calor também importuna. Se parar de ventar, você é doida. Tão péssimo, mas eu não tinha certeza, eu não ia arriscar, porque eu ia cair numa armadilha aí, compadre, aí não dá certo. O segundo contingente do Nordeste chegou até o Batalhão 6 como voluntário. Até melhorei meu inglês por necessidade. E isso foi a nossa rotina. Trabalhar, executar o serviço militar e a convivência dentro do pelotão. E a gente se divertiu na medida do possível. Soube da missão Suez através do 25BC. Eu tinha dado baixa recente do Exército, 6 meses depois eu ia falar sobre a formação do batalhão do Nordeste. Estava no serviço lá no Jockey, quando um colega meu disse: "Pena, por que tu não vai a Suez?" Eu disse: "Que é Suez, rapaz? O batalhão Suez, rapaz. Nações Unidas está convocando voluntário para ir para lá." Então, quando o 25BC convocou, eu me apresentei como voluntário, porque nós, o segundo contingente do Nordeste, chegou até o Batalhão 6 como voluntário. Eu, através de uns amigos, tomei informação e fui me sujeitar aos exames normais, exames físicos, para fazer parte do batalhão. Eu era militar recente, estava em forma ainda e fui aprovado para continuar no Exército, fazer parte do segundo contingente do Batalhão 6. Eu tinha servido aqui o 25BC, entendeu? E aí, quando chegou para ir para Suez, logo do primeiro contingente, aí eu fui. Minha mãe não queria, meus pais não queriam de jeito nenhum. Aí eu fui lá no 25BC, pequenininho, entendeu? Mas eu fui, fiz todos os exames, passei tudo. E aí eu aproveitei a oportunidade da mamãe não estar em casa e viajei no dia 15 de maio de 1957, às 7h30 da noite. Era uma noite de lua cheia, isso eu deixei como lembrança, porque a gente fica com muita saudade quando sai do seu país, do seu habitat natural. Aí fui para o 25BC, lá embarcamos no Alfa Romeo, no pau de arara. Viajamos a noite toda. Fomos chegar em Fortaleza às 4h da tarde. Aí ficamos lá, adido lá no 24BC. Aqui do Piauí nós éramos 15. Começou uma onda de perseguição em cima de nós três. Pessoas que queriam ir, não tiveram condições, porque para ir era preciso que você tivesse vaga em determinadas especializações. Então, eu tive sorte que a minha tinha, e os outros 2 colegas também tinham. Mas a maioria que tentou não tinha vaga nas especializações dele dentro do Exército. Eu não acreditava que ia. Primeiro porque eu não atendia, na minha concepção, eu não atendia o que eles exigiam, o que era, fosse atleta, dominasse a língua, e eu nada disso eu sabia, né? E como eu não tinha esperança de ir, eu disse: não, eu vou com você, vou fazer os exames. E aí eu passo uma semana lá em Manaus, fazendo umas farras com você.
vocês e depois eu volto. Pelo menos eu ganhei essas diárias, né? Eu fui assim. Esse pessoal, incluindo sargentos, foram o que mais perseguiram a gente aqui no 25BC. Eu cheguei a ouvir um dizer o seguinte, que como é que pode? Eu tô já saindo do exército, não consigo. O cara chega hoje e já está conseguindo um negócio desse. Essa é a sorte, é o destino de cada um, né? Aí o comandante me chamou, rapaz, você está nervoso? Eu digo, pai, porque desde 5 horas da manhã que a gente faz instrução, corre para aqui, corre para lá. E aí a gente é de ferro, não. Disse, não, você está se preparando para uma guerra. Você está pegando preparação física, mental e tudo, instrução. Siga o que você está aprendendo, para você não servir de bucha de canhão lá para os inimigos. Passei um mês e tanto lá, na correria doida, porque era em cima que o pau estava quebrando lá em Suez e já tinha havido uma turma de reconhecimento de avião, pouca gente, né? Para fazer o reconhecimento de onde nós íamos ocupar, né? A expectativa, como todos nós sabemos, quando se deixa a família, nós íamos para passar uma temporada de mais ou menos 1 ano. E eu já era casado na época, tinha 5 esposas e 5 filhos. A perspectiva é aquela que vai deixando o de mais importante. Além dos pais, nós temos a família. Olha, na época eu era um garoto de 19 anos e eu, aquela ideia de aventura talvez, porque tinha uma ideia fixa do que seria a missão em si. Me alistei e logrei a seleção e fui. Quando veio o chamado para me apresentar em Porto Alegre, até o dia 1º de janeiro, para fazer parte do Batalhão Suez. E assim aconteceu, de embarcar de Tabatinga para Manaus, de Manaus para Porto Alegre, no dia 1º de janeiro de 67. Incorporei no batalhão que estava sendo escolhido para ir para Suez, até o dia do embarque, aconteceu pelo mês de março do mesmo ano, 67. Nós fomos reunidos em Juiz de Fora, desse regimento de infantaria, onde nós adestramos a tropa para seguir para a Suíça. À época, os componentes, os cabos soldados, eram voluntários já da reservista. Então nós tínhamos que reciclá-los para a missão. Meus 2 colegas, que eram mais preparados dentro daquele que eles cobravam, e eu, que não sabia nada disso, foi escolhido. Então, quando eu fui escolhido, todo mundo animado, que lá ia ganhar dólar, era muito dinheiro, que lá eu rodei a chave no dedo. Quem quer me comprar tudo isso aqui, eu vendo. Eu sei que eu arranjei uma boa grana para deixar a minha esposa na casa dos pais dela, sem precisar eu mandar 1 centavo. Graças a Deus, eu sempre fui muito preocupado com a minha família, sempre tive meu dinheirinho da doença, né? Porque militar não ganha dinheiro. Mas como ia ganhar dólar e era o dobro do que eu ganhava aqui, digo, vou juntar a grana para quando eu voltar de Suez, dar baixo. Resultado, meu amigo, a decepção. Porque todo mundo viajou para Suez fazendo dívida. E eu não tinha dívida para fazer. Deixei foi dinheiro para a mulher me esperar os 15 meses, sem precisar eu mandar dinheiro lá, que eu ia juntar todo o dinheiro em Suez. Todo mundo alegre, satisfeito naquela despedida, tal. De repente, chegou a hora de embarcar, né? E o nosso comandante disse, olha, todo mundo em forma para o embarque. Pai, nessa hora, começou uma choradeira, um desespero das famílias que estavam se despedindo lá das pessoas lá de Recife que iam embarcar. Isso era mãe dando chilique, noiva, namorada, parente. E naquela hora eu fiquei muito tenso. Reconheço que fiquei tenso assim com aquela situação, mas tudo bem. Aí embarcamos. Eram 3 aviões. É o Hércules C-130 da Força Aérea. Por coincidência, eu sentei do lado direito do avião, que dava visibilidade para o pessoal que estava lá fora se despedindo. E aí, de repente eu olhei pela janela, vi aquela multidão de lenço branco, e aí eu dei vontade de chorar. Fiquei emocionado e
Decolamos. 15 minutos de um avião para o outro. Olha, quando eu cruzei, veio a entrada do Mediterrâneo, Gibraltar, que é todo Gibraltar, Salé. Eu tive medo no dia que eu cheguei lá, né? Quando cheguei lá, ele tá dentro do navio, e o tiroteio lá embaixo estava cerrado, né? Aí, em Porto Saído. Bala para todo lado. Interessante, a gente vê a bala passar, né? Você vê ela passar. Tinha hora que passava perto da gente para não, né? Ela é luminosa à noite. Eu digo, rapaz, como é que eu vim para cá para entrar num negócio desse? Mas meu sonho, sabe qual era o meu sonho? Era conhecer Jerusalém, desde criança. Eu tinha 3 sonhos na vida. Um possuir um caminhão, outro conhecer Jerusalém e outro conhecer o Rio de Janeiro. Eu possuí o caminhão, conheci Jerusalém e conheci o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro eu estive lá como soldado, né? Roupa de graça, sapato de graça, transporte de graça, não gostei do Rio. Atravessamos o Atlântico, descemos em Dakar, capital do Senegal. Na saída aconteceu um fato estranho, né, que não estava na programação. O primeiro avião decolou, o segundo, que era o que eu estava, decolou, e o terceiro avião, quando foi decolar, quebrou. Aí eu saí aí sofrendo. Rapaz, a viagem de navio é um absurdo, a gente enjoa, né, nos primeiros dias. Aí nós paramos com 10 dias na ilha de Gran Canária, que é na Espanha. E nós fomos para Argélia. Quando chegamos em Argélia, o primeiro avião chegou, o segundo chegou e nada do terceiro avião chegar. E aí nós ficamos muito preocupados, achando que o avião tinha caído. Ficou aquele comentário, rapaz, fulano não é um cara tão legal, aquele negócio todo, os colegas que estavam no outro avião. E nada, o avião não chegava, e naquela época as comunicações eram mais difíceis. E lá pelas tantas chegou lá uma comunicação que o avião tinha ficado quebrado em Dakar. Só que ninguém acreditou. Naquela altura, quem estava lá no primeiro e segundo avião achava que era uma desculpa que estavam dando para não causar pânico no restante dos colegas, né? E aí os aviões desceram lá em Olaris, de Olaris para a faixa de Gaza nós fomos de carro. A viagem foi de navio, né? Ari Parreiras. Saímos do Rio, 10 dias chegamos na Espanha, né? Las Palmas, ilha de Gran Canária. Aí passamos 3 dias lá para o abastecimento do navio. Lá em Las Palmas nós fomos para Dakar, na África. Passamos 3 dias na África. Da África fomos para Marsella, na França. Passamos 3 dias na França. De lá fomos para Porto Saído, aí chegamos no Egito. Em Porto Saído, nós baldeamos para o trem da Transpalestina, de Porto Saído à faixa de Gaza. E nós desembarcamos às 5h30 da tarde, no dia 30 de outubro de 1959. Que lá nós íamos ter uma vida regrada, controlada, disciplinada, porque nós íamos para uma missão de paz. Essa missão era manter a segurança entre os povos de Israel e os povos do Egito, lá da Palestina. Porque nós ficamos do lado do Egito. Foi quem nos deu toda a cobertura para a permanência do batalhão Suez na área. Olha, ao chegar, ao desembarcar, nós pegamos como recepção uma tempestade de areia dentro do trem. Insuportável ar para respirar. E até a nossa comida, ação, melhor dizendo, comer pascoaria. Então nós pegamos essa tempestade a partir de 10 horas até as 3 horas da tarde, já chegando à faixa de Gaza. Não dava para ver nada.
Só vi quando nós cruzamos lá em Alcântara, a ponte sobre o canal de Suez, para ir para a Palestina. Quando a gente vai, na realidade, chegando, a gente toma aquele impacto porque você comer areia, mas aí com a continuação você vai vendo que você come areia mesmo. Porque as tempestades, quando vêm, é 2 horas, 4 horas, 5 horas, 2 dias, 3 dias, 8 dias, só passa com a chuva. E aí nós ficamos lá no acampamento do batalhão, enquanto a gente ia sendo transferido para a faixa de Gaza, né? A missão básica era de mediar, né? Nós éramos lá para que passava de um lado para o outro. E nosso armamento era armamento leve, apenas de defesa individual. A arma mais pesada que nós levávamos nas missões era o fuzil, que é a arma básica do soldado de infantaria. Chegamos no batalhão brasileiro aproximadamente às 8 horas da manhã. Fomos conduzidos para nossos alojamentos, que já estava preparado para todo o batalhão. E lá ficamos na expectativa das ordens que íamos receber. No dia seguinte, houve as reuniões dos oficiais, comandantes do batalhão, oficiais superiores e oficiais subalternos, que receberam a missão. A primeira semana foi de adaptação, né? Nós tivemos instruções do modo de proceder com a população, nosso relacionamento entre as tropas, e recebemos instruções mesmo militares para a missão. Aí foi, para acostumar foi horrível, né? Para começar a água que não presta, né? Tem que estar bebendo querosene, é ruim demais. Aí a Nações Unidas perfurou uns 50 poços para poder encontrar uma água que prestasse. Era preciso botar uma pila americana dentro para poder tomar, né? Não tomava, não. Ruim todo. E ali tinha que fazer as trincheiras rodeando as barracas, o pelotão. Barro doido mesmo, barro duro mesmo. E a gente eu quase morro de cavalo no chão. Mas eu, como nordestino, filho de caba pobre, acostumado a andar nessas chapadas aí no sol quente e na areia quente, para mim tudo era, viu? Tinha um certo conforto. Tivemos essa sorte de já pegar motorizado, com tudo já funcionando há bastante tempo. Para o nosso batalhão foi uma surpresa, porque nós esperávamos, eu individualmente esperava que fosse mais difícil permanecer na faixa de Gaza. Nosso pelotão ficava à margem da estrada que ia para Jericó, ou até ficou gravado na nossa memória, visto ter sido por onde Jesus fugiu com Maria e José, né? Foi a estrada de Jericó, né? Alvorada às 5 horas da manhã, início do expediente 6, já as atividades e alimentação do café da manhã, com início dos trabalhos a partir das 7 horas da manhã. Na fronteira, nós, os sargentos, nossa missão básica era comandar patrulhas de 6 da tarde às 6 da manhã, com a tropa, pouca gente, e os soldados participavam também das patrulhas e da guarda do acampamento. Uma observação muito grande que eu achei lá. A farda que é do soldado é do general, viu? O sapato que é a botina que é do soldado é do general. Lá tudo é igual. A farda das Nações Unidas, muito bonita a farda. E o cartaz que você tinha, com a boina azul, é muito bacana todo. O sargento com a metralhadora de mão, pistola e equipamento rádio, telefone, a comunicação de urgência ou qualquer outra comunicação. Podia normalizar, porque nós tínhamos patrulhas em volta do batalhão permanente ali, os árabes não encostavam. A área que cercava o batalhão tinha uma cerca de arame farpados com minas antipessoal em vários pontos. Tinha uma plaquinha de identificação para nós militares saber que aquela cerca daquele ponto era minada. Para evitar invasões. O pessoal que estava passando fome na certa, arriscava a vida até por um pouco de comida. E tudo que se faz
é correndo, a alimentação é toda dentro de um ambiente todo fechado, as portas, quando você aberta, é rapidamente para que no ambiente não fique cheio de areia, e as barracas todas elas são protegidas contra a areia. E a gente ficava ali dentro porque só se fosse uma granada de morteiro que podia cair em cima e atingir a gente, né? Mas tiro rasante de metralhadora, ou de fuzil, ou de qualquer outra arma, passava, a gente podia até ficar em pé dentro, né? Tinha mais de metro de fundura. Já veio, o vento levou nossa barraca de madrugada com a novela para trás, né? O vento é violento. Dormir numa barraca não é mole, não. De dia, então, calor maluco, a bicha enterrada. É um sofrimento o cara viver no Egito, né? Eu passei 9 meses em Gaza e o resto eu passei lá em Rafa, tem o quartel lá. Ao entrar, você fica logo decepcionado. Está escrito lá: a pátria não nos deve nem mesmo gratidão, né? É isso. Eu achei aqui grosseiro danado. Era um oficial lá, Caxias, que tinha lá. São 4 companhias, 2 de infantaria, uma de armamentos pesados e uma de serviço. E o Estado-Maior que comanda todo o batalhão. O nosso efetivo, aproximadamente, 100 pessoas por companhia, uns 400 e poucas pessoas, não me recordo o efetivo. A minha companhia tinha 4 pelotões. Então, 4 pelotões dão uma média de 110 pessoas, incluindo oficiais, comandantes, oficiais subalternos, sargentos, cabos, soldados. A ADL, a linha de demarcação de armistício, nós não podíamos ultrapassá-la. Era de lá para trás, e nessas caminhadas nós só podíamos andar nas estradas previamente traçadas. Nós não podíamos sair das estradas, até porque ainda havia minas da guerra dos anos anteriores, 1942. Então nós tínhamos 500 metros no lado árabe, em que eles não poderiam encostar, eles só podiam chegar até 500 metros da ADL. Israel sempre adotou fazer o reconhecimento 24 horas também por dia, mas passando através da faixa que foi determinada já há muitos anos, marcando a separação de Israel e Egito. E o nosso patrulhamento era justamente este, para evitar que o povo do Egito, os egípcios, se defrontassem com os israelenses. O Israel, que é filho do americano, americano é filho da Inglaterra. Aí o Israel entrou e invadiu, arrasou. Eu vi um camelo estourar, eu ficava montado no camelo, ele voou com o camelo e tudo, a mina de carro. Lá no batalhão dava para carregar umas 2 carretas só de mina de carro, toda desativada lá. E o cara ficava pisando em cima: rapaz, tu é doido, rapaz, só estoura com 1000 quilos, eu não vou acreditar. Tá desarmado, mas eu não vou montar nela, por quê? É perigoso demais, lá no Egito, é preciso andar com sapador, mesmo. Sapador, testosterona, né? Você vai na frente aqui e vai pisando. Se fizer titi, pode parar, o sapador mineiro vai desarmar aquela mina. Na época da guerra, sobrou muita mina e muita coisa enterrado, né? E que aquilo foi aparecendo aos poucos. Quando nós chegamos lá, a gente não podia andar nem 5 metros para um lado, nem para outro. Tinha o lugar que o pelotão de sapadores tinha já fiscalizado tudo, que tem o detector de mina, né? Então o cara estava fazendo a gradagem do plantio dele, de repente apareceu uma mina ali na gradagem, né? E eles tinham sorte, porque a gradagem deles é uma gradagem ainda artesanal. Mas tinha mina lá, anticarro, as grandes, que era de baquelite, né? De plástico, né? O detector de mina não acusava. Mesmo naquela época, em Israel, um trator puxando uma grade de 10, 20 ou 30 discos, cortando o chão. Então, se fosse dessa maneira, muita gente lá teria ido pelos ares, porque fatalmente essa máquina ia passar por cima de alguma mina, né? Ela só explode depois de 130 quilos. Mas se um camelo pisava na aranha dela, no dispositivo, sim, explodia. O árabe achou uma mina lá no plantio, botou na margem da estrada. Isso era comum. Aí, quando o caminhão ia passando, viram, pararam. O comandante da nossa companhia, que era um tenente, o primeiro tenente chamava-se Romariz, ele mandou parar, inadvertidamente, ele pessoalmente foi lá, pegou a mina, colocou dentro
do caminhão, ali nos pés dele, no chão, e mandou tocar em frente. A gente viu muita explosão no deserto. Qual era o procedimento correto? Era ele deixar um soldado lá vigiando a mina. Ele ia ao batalhão, lá ele comunicava, o pessoal especializado em desarmamento de minas, ir lá e desarmar a mina, mas lá no campo, no local. E o que o tenente fez? Colocou a mina dentro do tabuleiro do caminhão e tocou para o batalhão. Aquele troço pulando ali na estrada de chão, aquele negócio todo. Quando ele chega no batalhão, desceu com a mina na mão, entrou no comando. Ele entrou pela porta da frente e o comandante e o pessoal que estava lá junto com o comandante saíram pela janela. Foi um desespero. Ei, seu irresponsável, coloca essa mina lá no stand de tiro. O que aconteceu? A mina sozinha explodiu lá dentro do stand de tiro. Isso foi uma confusão tão grande que quase que esse tenente foi repatriado. Eles eram meio fechados e meio prepotentes. Eles só participavam da área de vigilância na fronteira internacional, que é que sai do mar Mediterrâneo até lá em Acaba. E eles eram os responsáveis pela logística de toda a tropa, que é deles. E mesmo na área de segurança faziam isso. Abastecia todo tipo de alimento para o batalhão e o batalhão redistribuía para os pelotões que estavam destacados nos pontos. Só tem uma observação no quartel, ele distribui o uísque para ti, né? Seu cantinho é cheio de uísque, né? Você não entra assim limpo não, tem que tomar uma dosezinha para poder enfrentar. Pode se embriagar, né? Eu só não gostava lá, tal de um chá com milk, toda a confraternização dele lá, ele não tinha álcool, não, ele não tomava álcool. Era chá com leite. Mas pessoas de bom trato, cordiais, comentavam a língua que eles praticam, né? De balista. Você diz, né? Mas não sei se é verdade, eu não aceito que sei lá, não sei se eram os Sikhs, mas o relacionamento entre tropa lá, deles com a gente, como pessoa para pessoa, excelente. Geralmente, quando a gente estava de folga, aos domingos, a gente ia até Gaza e lá encontrava muitos colegas de outras nacionalidades, principalmente, com exceção dos indianos. Nós tínhamos boas relações com os indianos, mas eles eram muito esquisitos. Agora lá, os canadenses, os noruegueses, os iugoslavos, aí não, esses aí gostavam de tomar uma cerveja, conversar, brincar, quer dizer, eram pessoas excelentes. Todos eles, inclusive os indianos, só que eles eram esquisitos devido à religião deles, certo? Eles usam um líquido no corpo, que aquele líquido para eles é como se fosse uma coisa sagrada, um perfume, para nós é uma coisa ridícula, um negócio assim que tem assim um cheiro esquisito. E tanto que quando eles saíam para fazer passeio, eles saíam sozinhos, não misturavam, não se misturavam com ninguém, porque já era exatamente por causa disso. E a maioria usava barba, cabelo grande, e eles faziam um enrolado lá na cabeça, e amarravam lá um negócio amarelo na cabeça. Inclusive, aconteceu um fato interessante, tinha um time brasileiro jogando contra os indianos, o atacante indiano estava já na iminência de fazer o gol, e o zagueiro pegou naquele troço que ele usava na cabeça e arrancou. Quando puxou, ele esqueceu a bola, foi ajeitar o cabelo dele e assim o gol não aconteceu, né? O indiano é meio esquisito, viu? O bicho não toma banho, aí como é que é? Aquela barbona maluca, cheira bem para danar, viu? Agora, o povo árabe, lá da região, principalmente ali da região por perto, né? O Líbano, por exemplo. No Líbano, o árabe analfabeto, que nunca foi no colégio, ele fala 3 idiomas. Ele fala o árabe, o inglês e o francês. Fluentemente, corretamente. Para aquele que, o polo em si. Mas, de qualquer maneira, além deles falarem o árabe, aquele que tem posses, tem poderes, ele fala o árabe, o inglês e o francês. É a linguagem deles lá. Entre eles, só o árabe. Com os estrangeiros, é o francês e o inglês. Mas a plebe em si,
deixa muito a desejar. É um povo que se chega lá, a gente se compadece da situação daquele pessoal. Com o decorrer do tempo, a gente vai se adaptando, vai vendo a maneira do agir deles, a gente já se equipara. E quando você sai no término da sua missão, se você pudesse, me perdoe aqui, em tese, a gente era capaz de matar cada um deles. A gente, na situação que nós estávamos lá, a gente fica... tem hora que a gente vira um monstro, né? Você não quer saber, se é de morrer ou mato. A gente vai lá, o exército não aprende a prender ninguém, não é polícia. Ele aprende a matar. Isso acontece. Isso porque numa guerra, né? Às vezes a gente faz prisioneiro. Muitas vezes, com colegas nossos, perder objetos que estavam preparando para trazer para o nosso Brasil e eles raptavam. E não adiantava você ver e trazê-lo para o batalhão, fazer toda espécie de perguntas, de argumentações, mas nada eles respondiam. Nós ficávamos só no prejuízo. Lá se você sair sozinho, você vai roubado, né, meu? Vocês não lhe matar. Lá são violentos demais. País em guerra, uma fome maluca. E é porque eu dava muita comida para aqueles bichos. O beduíno, meu Deus do céu. O árabe libanês é uma pessoa maravilhosa, de confiança. Não sei como acontece essas guerrilhas lá, aquele negócio lá, porque o libanês não merece isso. O palestino era proibido de falar com eles. O palestino é ignorante demais, velho, só tu vendo. O árabe em si, e ladrões que só apestam. Uma fome de doer, rapaz. Na área que o batalhão ficava, era mais humilde, era mais de lavrador. Era um povo sofredor, um povo pobre. Se alimentavam mal. Agora, eu acho uma barbaridade lá, era fornecer uma caixa de ração por dia, que você passava 30 dias para comer ela, tá vendo? Todo dia você recebia uma caixa. Eu tinha um estoque de comida lá que valia a pena. Eu trocava, lá no acampamento eu trocava melancia, uva, trocava com os árabes, dava para eles à vontade, jogava por cima da cerca, eles iam parar. O contato se tinha era com dois, por exemplo, o Ibrahim, o Hamid, que trabalhava com a gente, acompanhava sempre a companhia, mas no intuito de conseguir ganhar algum dinheiro. Eles falavam um pouco de inglês, mais inglês do que árabe, prefere falar inglês naquela época. E tanto o Ibrahim como o Hamid, eles já falavam um pouco português, que eles acompanhavam o batalhão desde o início, desde que o batalhão chegou, né? Ele servia a gente só para ir para Gaza, comprar algum complemento alimentar que a gente queria, principalmente ovos, que a gente consumia muito lá. Fruta, alguma coisa. Fora esse contato aí, inclusive era até proibido. Você acredita que era aquele resto de comida, a gente jogava no deserto, ainda morria gente pisado para comer aquilo? Ô tristeza, velho. Acaba com fome e come tudo, né? Lá, o nosso batalhão era cercado de arame. E elas iam lá pedir comida. Nós tínhamos muita coisa lá. E sobrava, e a gente não deixava estragar. Eu distribuía com aquele povo, viu? Uma coisa que era ruim. Você dava um pão para uma criança, é preciso você dar e esperar a criança comer. Às vezes não queria que o cara ameaçava ele no idioma dele, nem sabia o que estava fazendo. Pessoas sem uma perna, pessoas sem um braço, sem pai, outros sem pai, sem mãe. Nós tínhamos dois árabes com a gente, um garotinho e um velho. Tem até a fotografia, Hamidã, a tia Amélia era o nome do cara, né? E o garotinho também aprendeu a falar português para fazer compra pra gente, né? Pra pastas, sabonete, essas coisas. Tudo importado, não tem nada feito lá, tudo é de fora e caro. A comida egípcia é boa demais, você chega no restaurante é boa demais. Agora o preço desgosta, que é caro. A comida é boa e a mulher é bonita, agora você não pode admirar, né, falar com ela. Expressamente proibido falar com a mulher árabe, naquela época, né? Era doida pro brasileiro. Você sabe lá quem é que planta e colhe? As mulheres. Eles tinham plantações de uva na época e eles, inclusive, eles dormiam no meio das uvas para evitar que houvesse roubo entre eles mesmo, né? Porque eles sabem, tudo andava com a metralhadora russa assim, importátil, sabe? Debaixo daquelas capas. Todo mundo armado, rapaz, não sei para quê. E não servia de nada porque o réu chega, pisa, passa por cima e pronto. Algum animalzinho que criava era mais para usar o leite, etc. Mas era uma área miserável mesmo. Nas grandes cidades a gente via luxo, outros mais, mas a área que eu mais convivi, a área de camponês mesmo, era muito triste, muito pobre. Rapaz, o Egito só tem cultura mesmo em Cairo. Lá na Palestina era horrível mesmo.
Para começo, o cara não estuda lá. Naquela época não tinha nada. Sabe? Tinha 18 mil refugiados lá onde eu estava, passando necessidade mesmo. Expulso de Israel. Quando estive na fronteira, quando estava de folga, a gente ia num caminhão para praia. Gaza, por exemplo, mas cruzava a cidade com uma patrulha militar no caminhão, ninguém tinha contato com nenhum, eles não gostavam da gente, achavam que era... Mesmo estando como força de paz para eles, mas para eles era considerado invasores, né? A gente ia direto para a praia, da praia entrava naquele caminhão, cruzava na cidade sem contato nenhum. A relação com os israelenses era a melhor possível, porque eu fiquei muito triste em passar 1 ano, 2 meses na faixa de Gaza e não ter a oportunidade de atravessar a ADL para chegar até um kibutz, né? Coisa que alguns colegas conseguiram. Então, por que eles conseguiram? Porque lá em Israel tem muito brasileiro, descendentes de israelitas, que quando está na época de servir o exército, eles vão para lá, vão chamar, porque lá todo mundo é militar. As mulheres lá são valentes, viu, mestre? Mulher israelense, vou te contar uma coisa. E são mal. A bicha bota para matar mesmo. É homem, é mulher, não tem distinção. Você vê aquelas patrulhas passando lá na ADL, por exemplo, cheio de mulher, de short, na época do calor, né? De short, cada um com um fuzil na mão, uma metralhadora, e tocou ali, o pau canta. Ali pode ser homem, pode ser mulher, todo mundo ali é militar. Israel é tão ruim que ele fechou o rio, rapaz, de água doce, que é a bacia palestina, ele fechou lá, para a irrigação dele. Aí ficou sem água a Palestina. Você sabe qual é a largura da Palestina? 6 quilômetros. Tomou a Palestina toda e deixou 6 quilômetros de Palestina. Tá pensando um negócio desse? É uma potência aquele Israel. Aí fez a demarcation line, pronto, daqui se passar, é morto. O nosso relacionamento com o povo israelita foi excelente. E até porque o israelita gosta muito do brasileiro. Partindo do princípio que o Estado de Israel, para ser fundado, teve que ter o aval da ONU. Mas nós não podíamos ter congraçamento com eles por um tratado entre o Egito e a ONU, que as tropas brasileiras não poderiam ter individualmente congraçamento com Israel. E a ONU aceitou e nós tínhamos que cumprir. Devido à língua ser também muito difícil, nem todos dominavam o inglês suficiente para se entender, então que tivesse muito cuidado com o contato dentro da faixa a qual nós íamos viver. Quando havia uma festividade, aniversário daquele batalhão, um jogo lá naquele batalhão, era coisa nessas condições. Entre os oficiais o negócio era melhor, as festividades, porque sempre eles faziam. Mas para nós, sargentados, praças, era só quando havia um tipo de disputa em jogos. Eu me lembro só do indiano e do canadense, que ficavam mais próximos da gente, e eles também nos visitavam. Mas não tivemos tempo de conhecer todos os batalhões que tinha na área, entendeu? Primeiro, por não falar o idioma. Era por mímica, era por, né? Quer dizer, aqueles que falavam o idioma tinham maior facilidade de deslocamento. Você olhar para uma mulher, dirigir a palavra a ela. Não pode. É proibido. E elas são loucas pro brasileiro, só tu vendo, rapaz. A única mulher que a gente falava é israelense mesmo. Elas convidavam a gente para ir festa lá, a gente ia. O costume do beduíno é um costume muito ainda arcaico, muito antigo, dos mais arcaicos que eu conheci durante a minha vida. O árabe, o homem em si não trabalha. Ele bota a mulher para trabalhar. Do lado árabe, o pessoal ainda trabalhava de maneira artesanal. Como eles trabalhavam? Como eles faziam a gradagem da área que eles possuíam? Um camelo puxando um pau enfiado no chão. Então, por isso, nunca houve nenhum acidente com eles. Porque o pau pegava na mina, removia do lugar, só fazia tirar. Não tinha a pressão em cima da mina, porque a mina só explode quando alguma coisa comprime de cima para baixo. Olha, nós não podíamos ter muito contato com eles, porque tinha os costumes deles, nós não podíamos interferir com eles. Eles fiscalizavam o trabalho das mulheres para que elas não entrassem em contato com nenhum brasileiro ou com nenhum estrangeiro, porque era a norma dele. Eu observava que nesse período em que eles estavam fiscalizando as mulheres,
eles também levavam sua cartilha, um livro para ler. Eu não sei precisar que livro era, o que eles faziam, era só se fazendo o que estava lendo. Mas que o trabalho dele era um trabalho nessas condições. Aquele que tem posse fazia seu campo de melancia, de trigo, de uva, seu plantio de uva e tudo mais. Mas a pobreza em si era só escanchada nas pobres das mulheres. Normalmente, quem ia montado no camelo era o macho, a mulher puxando. Você passava assim, estava construindo alguma casa, uma tapera lá, a mulher ali ia construindo e o macho aqui embaixo olhando aos outros. Diziam que o homem, dependendo das posses dele, eles podiam ter 2, 3, 4, 5 mulheres, dependendo da posse, que eles podiam comprar, que o pai fazia vender a mulher para o beduíno, independente se ele fosse casado, viúvo ou o que fosse. Se ele tivesse dinheiro para pagar o dote, seria pago e ele teria mais de uma mulher, inclusive vivendo numa mesma cabana. Rapaz, dificuldade, acho que todo mundo passou, porque na época do inverno, a gente descia para patrulha, era uma serração. Tinha hora que a gente descia de capacete, além do capacete normal, usava o capacete de aço. Era como se fosse ação de guerra, né? Descia a patrulha para a fronteira, ficava escalando na fronteira para subir e descer, vigiando para a árabe não entrar para o lado de Israel, nem vice-versa. Então, acontecia de a gente não ver um palmo na frente do nariz. Sentia medo mesmo, né? E o calor também importuna. Se parar de ventar, você é doida. Agora, o que é ruim no Egito é a mosca, né, velho? Pelo amor de Deus, vai ter mosca daquele jeito pra lá. Então aquilo ali era arriscado até entre a gente, mesmo patrulha de outra companhia, que ficava muito próximo, eram ligados, terminava uma, começava a outra, atirava até na gente mesmo, né? Então essas patrulhas eram bem perigosas, arriscadas. Né? Muitas vezes a gente estava numa patrulha daquela, começava a arrumar o tempo e vinha aquela geada violenta, cada pedra de gelo batia no capacete de aço que tinia. E a gente ficava ali. Tinha um saco que a gente entrava porque o frio é tão grande, você entrava dentro do saco e passava o frio aqui, né? Ficava tudo. Então acho que provavelmente nosso foi isso, porque depois que nós dominamos a área, ficou muito fácil. A gente ficava na fronteira lá à vontade, lendo a revista do Cruzeiro, que sempre mandavam para mim, mas sempre de olho na fronteira, de binóculo direto. Além do pessoal que ficava lá na fronteira propriamente, com esse ponto de escuta, tinha outro em cima, lá na elevação, porque o pelotão ficava num planalto, né? Ficava num binóculo grande também, lá de uma luneta, vigiando aqueles postos nossos, qualquer situação diferente, tinha ligações telefônicas que diziam, olha, você do posto de observação tal, observa lá para o lado de zero, na linha tal, tem um negócio estranho, você que está mais perto, vê com o binóculo se é alguma coisa. A gente ficava num lugar mais alto, com a metralhadora .30, né, Browning. Mas lá demais, era aquele pessoal daqueles kibbutz lá, que ficava um pouco afastado, mas trabalhando direto, plantando, aquele negócio do lado de Israel, né? Mas demais foi tranquilo. Mas essas noites lá de inverno eram esquisitas mesmo. Certa feita, um dos nossos disparou a metralhadora lá, com medo. O medo foi tanto que ele mandou bala por cima, escuridão, se não vinha qualquer movimento. Acordou o pelotão todinho, mas cedo de acordado, ele dizendo que tinha visto um cara tentando invadir para roubar nossas armas. Mas, que uma certa feita roubaram um pelotão da 7ª, que ficava próximo da gente, roubaram um fuzil lá, né? Aí ficamos mais alerta. Mas que roubaram os árabes, que os árabes faziam tudo para conseguir alguma comida, algum dinheiro para alimento. Porque eles viviam de lavoura, um terreno que não era muito favorável. Perigo para valer não tem muito não, porque o problema é você fazer só uma patrulha daquela altura, no escuro. Era perigoso demais, né? Ir até a fronteira de Israel e andar na fronteira lá. E estava tudo normal, você voltava, né? O perigo da mina estourar com você era perigoso demais. O sapador ia na frente, né? E aí, quando chegava uma patrulha nossa, que devia assim, a gente dizia, stop here, identification. Aí ele falava. Aí já sabia que era a gente, falava em português e tal, e tal. Aí dizia a senha, porque todo dia tem uma senha. E a contrassenha. Então a senha de hoje, digamos assim, laranja. E a contrassenha, verde ou madura. Porque se você disser a contrassenha, diferente, compadre, a coisa pega. É inimigo, né? É muita segurança que tem no exército, sabe? Livres. Os livres, se chega no batalhão de Suez, na época, você passa de 3 a 4 meses para poder sair a primeiro, você ter o seu primeiro livro. O meu primeiro livro foi para Jerusalém.
do dia 5 de julho a 9 de julho. A viagem é de avião, né? É de avião, você passou 8 dias por conta das Nações Unidas, só hospeda no melhor hotel. Porque lá não entrava avião comercial, né? Para estar de sítio. Nós ia para Capodicino, na Itália. Eu ainda fui para Capodicino, na Itália, 2 vezes. Depois foi para Beirute, capital do Líbano. Uma cidade muito bonita, tudo e tal. Conheci toda a cidade de Jerusalém, os passeios, fiz toda aquela peregrinação por onde Jesus passou. Em Jerusalém eu fui batizado de novo. Eu sou batizado 3 vezes, rapaz. Sou batizado no Brasil, sou batizado no Equador e fui batizado em Jerusalém. Mas é de batizado eu sou bom, só falta me salvar, né? Naquela época, pô, quem conhecia, quem andava em Jerusalém, só aqueles caras que amando rico de Teresina, né? Eu ia para o hotel lá na Serra, que era frio, e tinha onde para levar e trazer a gente para o centro de Beirute. E aí nós saíamos de manhã, só chegava meia-noite. Aí em Beirute nós hospedamos no Betiméria, só tu ver o que é o hotel, em cima de uma montanha, rapaz, bacana toda. Uma cidade daquela que destruíram quase toda. A ignorância daquele povo. Nós tínhamos um grupo de 3, 4, cada um pegava um carrão de luxo daquele para ir tudo lá, porque a gente ganhava dólar, não era extravia, é porque a gente... Uísque, cavalo branco, é o que a gente tomava lá. Tomei banho, inclusive, do Rio Jordão, trouxe água do Rio Jordão. Lá nas Beirute, o passeio foi de 8 dias. Esse é um passeio mais longo, a gente conhece mais outros pontos turísticos do Líbano, e inclusive Alexandria. Em Beirute, no Cairo, Alexandria, aí você tem a semana todinha lá, tem boate, tem tudo, né? Nós fomos à boate, apreciar a dança libanesa, e a gente se divertiu na medida do possível. Porque era barato e tudo, a gente brincava muito. Eu, às vezes, ficava lá, só vinha para o hotel quando era na véspera de pegar o ônibus para ir para o aeroporto para voltar para o Egito. Esse negócio de pensar em mulher, nem pensar, né? Certo? 500 fins de semana que você ia para casa, inclusive lá a prostituição é crime, que rezada. Se passava uma temporada bem grande sem esta questão mulher. Para isso havia os livres. Esses livros, em Jerusalém, era mais difícil. Lá era só parte religiosa, parte mulher não se tinha. E no Líbano era mais para mulheres. Aí, enquanto a gente foi para as farras, porque lá em Beirute tinha, naquela época que eu passei lá, tinha uns cabaré que nem aqui em Teresina na época também, aquela zona só. Então muitos correram lá, foi matar a saudade das mulheres. Daí eu digo, primeiro eu vou conhecer Jerusalém, realizar o sonho. Quando eu voltei para Beirute, fiquei no hotel lá onde eu conheci a cidade depois de 2 dias ali. Ainda tive a possibilidade de ir a Damasco também, pagando. Aí a gente, quando chegava, vinha segurando aqui a calça com a mão, porque estava muito magro, né? Mas tinha uma grande desvantagem. Aqui eu vou dizer, todo mundo vai saber. Uma mulher, para 3, 4 homens, era só saindo, mandando o outro entrar e aquela coisa toda, entendeu? Porque, na realidade, lá era meio escasso, proibido. Em todo o Oriente Médio, a prostituição é proibida. Elas fazem aquilo às escondidas. Na época do Nasser. Aí o Nasser daquele jeito, né? Proibiu, fechou logo tudo como foi de boate. O Egito era muito devasso, né? Fechou tudo mesmo. Lá a galera era bicha, né? Inclusive, há quem diga que mulheres casadas e bem casadas com homens bastante abastados faziam um programa com brasileiros e com os estrangeiros. Eu gostava muito de passear. Eu gastei um absurdo com o passeio, né? A máquina quase me quebra a máquina, a contínuazinha, sabe? Eu tinha foto que não tinha quem contasse. Eu tinha uma Rolleiflex da mais moderna naquela época. Todo tinha que ter, porque lá a gente documentava tudo. Entendeu? Na igreja do Santo Sepulcro, no seu interior já tem fotógrafo de lá mesmo, mas mesmo assim eu concluía tirando as minhas próprias fotos, minhas próprias câmeras, um amigo com o outro. Então também em Belém, lá na igreja da Natividade, foi feita muitas fotos. No seu interior era mais difícil, dado ser muito escuro. Mas eu tinha muito mais, porque perderam mesmo. O pessoal que veio me visitar sempre levava um e outro, principalmente as ex-namoradas, as namoradas. Então, mas era normal, todos nós tirávamos fotos. Eu não tinha máquina fotográfica. Cheguei lá, adquiri uma máquina fotográfica que ainda hoje eu já tenho. É uma Kodak Retnet 1B. Uma máquina de fácil
manuseio. Comprei uma Ecoflex. Tirava fotografia, 36 poses ela. Era tripé automática. Só que ela só faltava me quebrar aqui em Teresina, né? Tirava fotografia, todo mundo queria uma foto, né? Eu pego o negativo e mando revelar. O filme eu dou, agora manda revelar, né? Tinha o Yashica, que era melhor do que tinha. Mas para se manusear era muito difícil, era preciso muita prática. Então eu tinha pedido essa Yashica, mas depois resolvi comprar essa Kodak Retinete 1B. É devido aos passeios que se faz para poder você tirar fotografia daquilo que você acha conveniente, acha mais saudável. Para que isso acontecesse, eu ia sempre com um colega, eu tirava a fotografia dele nos pontos que ele queria e ele tirava a minha nos pontos que eu queria. Quer dizer que o meu filme servia para ele e o dele servia para mim. Eu tenho várias fotografias aí, velho. As melhores tiraram tudo, levaram tudo. O aba rasgaram tudo, só tô vendo. É só uma recordação. É simplesmente uma recordação, você mostrar para os amigos que tal tempo nós estivemos em tal lugar e está aqui as fotografias para comprovar a nossa estada em ambiente tal, lugar tal. Recebíamos 4 pacotes de cigarro, cerveja e 3 litros de uísque todo mês. E aquele uísque nós tomávamos, não era só o Coimbra, era o Coimbra e os colegas, com aquela saudade de ver os familiares, aquela cabeça quente, aquela coisa toda. E eu gostava muito de ler, né? No momento que não estava excursão, gostava muito de ler. Nós tínhamos lá, com a edição, um jornal chamado Sandan, da ONU, esqueci em inglês agora. Todos eles eu li, gostava de ler, tinha notícias, tinha a parte de piadas, esse negócio. Até melhorei meu inglês por necessidade, né? A conserva americana, você abria uma lata daquela, ela cheirava como se tivesse feito hoje. Feito em 1945, 57 nós estávamos comendo ela lá. A cerveja, o Guaraná, a Coca-Cola, você abria ela, 40 graus de calor, ela congelava a garrafa. Na hora que abria, ela recebia oxigênio, ela se congelava por si. Era bacana todo. Eu lembro de vários eventos, jogos de futebol, competições entre os países, jogos de vôlei, basquete, e o que eu me lembro, inclusive tem um diploma, é do dia 1º de janeiro de 1967, quem toma banho no Mediterrâneo recebe um diploma como participante da brincadeira. O canadense tinha essa festividade todo dia 1º de cada ano. Mas tinha que se tomar banho no Mediterrâneo e olha lá, água congelada. E eu entrei nessa bravura. Só fiz tentar mergulhar e sair. Depois de ter tomado uns whiskyzinhos, umas pingas, coisa parecida. Para esquentar pelo menos por dentro. Em uma das minhas patrulhas, aconteceu um fato. E por eu não saber, era relativo a cachorro. E falando com um árbitro, aquele outro virou e mexeu e eu falava assim, how, how, how. Não sabia chamar o dog, não me lembrava do inglês dog, eu só dizia assim, how, 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 how. Isso foi motivo até de nosso jornalzinho. Nós tínhamos um jornalzinho que saía mensal, aí diz o sargento how, how, how. Esse aí eu fiquei como o sargento how, how. Então, aí são essas coisas que a gente passa na vida e não esquece. Irmão. Nós era meio que ser irmão, entendeu? Aquele Ferreira Lima nós não se largava. Todo lugar ele só tirava folga junto comigo. E eu brigava muito com ele porque ele era desastrado. Chegava, a gente estava lá, pai, tem que fazer uma economia, estourar, fazer farra e tudo esse negócio. Nós fazia, mas dentro do limite, entendeu? E ele se estourava assim, eu estava regular nele. No primeiro carnaval que eu passei lá, nós compramos aquele tambor que eles usam lá, bonita, fomos lá para frente, ficaram cantando um sambinha, aquele negócio. Aí de repente, dos nossos, o cara do pelotão, o nome dele era Skoralik. Um cara mais ou menos de 1,85 m, catarinense, brancão, ele pegou aquele tambor e botou entre as pernas e firmou o ponto. Vai baixar o espírito dele ali, ele é médio. Aí de repente baixou o beira-mar desse catarinense e foi na vela para te segurar esse catarinense, ele quase derruba a barraca, aquele negócio todo.
Eu sei que o espírito Beira-Mar entrou nele e começou uma sessão sob o comando do Ferreira Lima, que aqui em Teresina ele frequentava salão, ele sabia do negócio. Então ficou de um jeito que toda semana tinha essa sessão. E o sargento nosso, a Ciraí, andou convidando os outros sargentos, os outros pilotões vizinhos, e passou a ter sessão de macumba lá toda quarta-feira. É brincadeira que na época eu jogava aqui basquetebol de batalhão, jogando basquete contra os canadenses. Eu baixei, o canadense no alto, eu batendo bola, e ele veio, saltou em minha frente, para bloquear e passei para das pernas dele. Esse cidadão que me dá um murro depois. Foi turista. De que não pode por cima e por baixo. Né? Lá era bacana, não tinha esse negócio de muita punição. Eles faziam a gente se abraçar, sabe? E é muito chato você abraçando um cara que você não gosta. Aí ele disse, olha, vamos acabar com isso, tudo. Vamos se abraçar, dar a mão de amiga. Eu digo, eu estou dando a mão de amiga assim, mas não confio nele não, que ele é quinta coluna. Ele é covarde. Mas tudo bem. E ele pegou 30 dias, só que não ficava preso, mas perdia o salário. Ficava ranchado, sabe? Ficava ranchado. Teve a oportunidade de conhecer Paris, mas não aconteceu porque o comandante do navio entrou com a história nova lá e cortou. Porque um cabo marinheiro que já tinha andado de Marselha antes, tinha conhecido Paris, rapaz, daqui para Paris você pega um trem ligeiro, chega lá, você conhece Paris. Aí acertamos lá os 4, todo mundo fadado, bacaninha, para ir com esse cabo, pegar o trem para ir até Paris. Mas na hora de sair, nos interceptaram o navio, disseram que não dava para sair, porque o navio ia sair na madrugada do dia seguinte. A gente só voltaria à noite. Ia passar o dia todo em Paris, voltava à noite. Coisa nenhuma, o navio ficou 3 dias lá, esperou, apareceu a história que ele tinha que esperar o cônsul brasileiro lá de Marselha, que ele vinha com a gente. Quer dizer, eu deixei de conhecer Paris por causa do comandante Fula lá que entrou com essa conversa. Eu fazia minha marmita, eu ia para a minha cama. Toda cama lá tem um mosquiteiro, a muriçoca lá é grande, viu? Eu ligava o mosquiteiro, eu entrava e a mosca ficava, eu digo, vai comer não, sacaneava ela. Vai comer não. Em guerra existe uma conduta que a noite todinha as metralhadoras ficam pipocando para não deixar ninguém dormir mesmo. Aquilo ali é uma medida que é adotada em guerra, né? Adotada em combate. A gente ficou tão ágil que quando havia um pipoco, todo mundo se jogava no pé da parede, sem exceção de posto ou graduação. Graduação. A gente queria era se salvar, né? Foi a seleção brasileira, 1960, jogar lá. Jogou com a Egito, foi 5-1 o Brasil. Eu fui esse jogo. Nós ficamos dentro do estado, com guarda, né? Fardado, lá, com homenagem, né? A seleção. Eu montei uma cantina no meu pelotão, então eu fornecia refrigerante, essas coisinhas para a turma lá e fui juntando um dinheirinho, né? E aproveitava para comprar alguma coisa no batalhão, que é o logístico lá, era o que fornecia tudo para a unidade, comprar cigarro e vender no arame. Não era proibido, né? E tinha uma garota lá, que ela chegou, garotinha assim, já começando a se formar, ela chegava no arame, viu? Se oferecendo para se mostrar para os soldados e o sujeito apalpar ela por piastra, por 5 piastras, que a libra egípcia é 100 piastras, né? E eu nunca gostei desse tipo de coisa, sabe? Aí eu via ela assim, aí eu tinha pena dela, né? Aí eu adotei ela, porque eu dava as coisas para ela, cuidava dela, e o nome dela era Amélia. Até tal, tinha gente lá que me chamava Amélia. Mas não é Amélia? E quando eu fui transferido para o batalhão, que era que é lá em Rafa Campo, eu fui para a CCS, que eu estava na 8ª companhia. Aí eu fui e fiquei lá. Rapaz, esses 36 quilômetros, quando foi um dia,
Ela estava lá e me chamaram, ela estava lá. Eu não sei como ela foi, de pé, não sei, chegou lá, coitada. Aí ela ficou lá. Enquanto eu estive lá, até quando eu vim embora, eu dei assistência a ela, viu? Eu dava comida, dava roupa, dava tudo, entendeu? É uma vida de desgraça. Rapaz, a gente via muita miséria, o exército do Egito derrotado, desuniformizado. Tem até um fato que num jogo de futebol, Brasil e Suécia, morreu o atacante da Suécia. Ele saltou para cabeçar a bola com o nosso zagueiro, nós nem choque. Ele caiu morto, saltou, ele não chegou a vir ao sol. Aí correram lá e estava morto já. Eu tinha um colega meu que era do Ceará, Zé Maria, o nome dele. De tarde ele estava de plantão, de sentinela, beirando o arame, assim. E um árabe chegou, metralhou ele, porque eles tudo andava com a metralhadora russa, assim, portátil, sabe? Era assim, umas 5 horas da tarde. Aí nós corremos para lá e ele acabando de morrer. Olha, eu chorei. Quando recebemos ordem de juntar todas as coisas que nós tínhamos no pelotão para trazer, que nós íamos sair, ser embarcado 6 horas da tarde, um cabo nosso, por nome Macedo, saiu da barraca para ir apanhar o uniforme dele que estava na lavanderia. Quando esse rapaz parou na porta para entrar, recebeu um balaço aqui na nuca. Caiu dentro da lavanderia. A gente notou bem isso porque quando ele passou correndo na frente da nossa barraca, a nossa cachorrinha que tinha lá na barraca, latiu com o garoto. A gente olhou ele correndo quando ele caiu. Aí não teve, todo mundo correu logo para ir buscar o, sem saber de onde veio esse tiro. Ninguém acreditava nessa guerra. E o batalhão brasileiro, por suas origens, também não acreditava. Quando os batalhões começaram a sair, deram a missão ao batalhão brasileiro de fazer a segurança da faixa da qual a ONU era responsável, que foi a razão dos nossos superiores fazer um pedido quando a guerra foi mesmo já qualificada que ia acontecer, para nós permanecer mais uns dias na faixa, enquanto aumentava o tempozinho pro dólar, né? Isso aí foi uma das coisas ficou bem clara, que nós estávamos lá com 2 interesses, cumprir a missão e trazer alguma coisa. E com essa frustração veio o desespero. Porque, de fato, nós ficamos no batalhão, fazendo a segurança de uma coisa onde tinha 8 ou 10 batalhões, ficou um batalhão só fazendo. Então foi destacado pelotões para cada batalhão até a ONU conseguir tirar todo mundo de lá. Inclusive havia um tratado que toda e qualquer desavença que houvesse, os batalhões constantes do batalhão Suez teriam que tomar conhecimento 3 meses antes, o que não ocorreu com o nosso substituto. Eles entraram, tomaram o batalhão Brasil sem nenhuma comunicação. Acredito que os brasileiros não vieram a tomar conhecimento do fato. Foi determinado que nós juntássemos todas as coisas que nós tínhamos, que a guerra estava iminente. E eu saí mais esses 2 companheiros a Gaza para terminar de comprar alguma coisa para trazer, quando fomos surpreendidos pela guerra. Nós estávamos em Gaza. Quando nós chegamos, numa loja lá do Habib, que falava português. Então era mais fácil da gente se entender. Quando nós descemos do carro, que pagou o transporte, e entramos na loja, ele nos chamou Sauíche, que eles chamavam militares de Sauíche, a gente, né? Sauíche, voltem para o batalhão de vocês, que a guerra vai começar. Quando esse
palestino disse para nós que a guerra tinha começado, eu não quis me convencer da guerra. Mas eu olhei para a cidade, era aquela correria e o pessoal fechando porta, fechando tudo lá, como se a cidade tivesse um pânico. E os colegas, baixinho que eles me chamavam, baixinho, vamos embora, baixinho, eu vou ficar, eu vim comprar minhas coisas, vou comprar, né? Tu é louco, rapaz, olha o pessoal correndo na rua. Eu digo, não, enquanto eu não comprar coisa, eu não vou voltar, não. E eles me ameaçaram, pois tu vai ficar. Eu não queria ficar sozinho com medo, mesmo, que é uma das recomendações, né? Meu rapaz, conseguimos um carro de volta, que nos custou, para chegar lá, $5. Para nos trazer, ninguém queria trazer por menos de $20. Saindo da nossa base para a cidade de Gaza, para chegar na cidade de Gaza próxima, tem uma ponte que era uma das principais passagens para entrar na cidade. Por sorte nossa, atravessamos a ponte quando ouvimos o estouro. Já Israel bombardeando a ponte. Vimos aí a barbaridade que é uma guerra, meu rapaz. Pessoas mortas, toda arrebentada, pessoas fugindo da guerra, enganchado no arame e atingido por bala. Rapaz, uma destruição generalizada. Isso do deslocamento de Gaza para o batalhão. Quando nós chegamos dessa corrida da cidade de Gaza para o nosso batalhão brasileiro, devia ser mais ou menos 10 horas, 11 horas do dia. Meu pelotão estava no batalhão canadense, que nós estávamos lá, a convite do presidente do Egito, que eu acho que isso é uma cilada muito bem calculada, aproveitar a vontade do brasileiro, ficar lá 10 dias como convidado especial, foi um planejamento que eu não tenho dúvida disso. Porque da maneira que aconteceu, não era para mim estar aqui contando isso para vocês. Não tinha salvado ninguém no batalhão, não. Nós não tínhamos que meter em guerra. Recuamos e aguardamos para ser evacuado para o país. E foi uma armadilha muito bem feita para nós, que era para haver a reação do mundo contra Israel. O mundo inteiro ia condenar Israel. Mas o que foi que aconteceu? Um convite aceito por nós brasileiros, a missão de fazer a segurança da ONU lá com os bens, né, durante esses 10 ou 15 dias que a gente permanecesse lá, e a guerra estourar quando o cabo anunciou à noite que não tinha mais ninguém na faixa de Gaza, que estava em condições de enfrentar Israel. Não deu outro. Israel surpreendeu o Egito. Foi tão rápido os bombardeios, pegou todo o Egito no solo, que o Egito não conseguiu levantar um avião. Porque disseram que não tinha mais ninguém na praça, né? Então, quando chegava num batalhão desse, eles metralhavam o batalhão, para ver se tinha gente lá, né? Mas ninguém se levantou, não. Mas esse dia foi que fomos ver o que eles haviam feito. Quando eles prenderam a companhia nossa, 80 e poucos homens, eles encontraram. Daqui a pouco ficaram todo mundo preso, mandaram sentar, de costas um para o outro. Senta todo mundo aqui. De 2 em 2 horas ele dava uma rajada por cima da tropa, para atemorizar mesmo. Entendeu? Porque aqueles que eles iam encontrando baleados lá contra o inimigo, eles eliminavam. Eles encontraram a bandeira hasteada e isso não era para ter acontecido. Segundo o nosso treinamento militar, 6 horas dessa bandeira, né? E entrou esse oficial para se informar se tinha alguém lá. Aí deparou-se com os oficiais. Houve coisa que não deveria acontecer. Mas avaliando os acontecimentos e a frustração, mesmo assim eu acho que o ser humano deve ter um equilíbrio, mas como eu estava contando, a gente vai se embrutecendo na proporção que você vai se envolvendo, não justifica, mas acontece. E quando eu vi lá aquela invasão, eu digo a você sem demagogia nenhuma,
eu fiquei triste. Porque se procurar a remover coisa de valores que tinha dentro da base, eu achei aquilo um absurdo. E isso aconteceu. Como é que eu posso dizer para vocês terem uma ideia? O que foi recolhido dessa loja, foi montado lá numa quadra. O nosso chefe perdeu o controle dos nossos soldados. E os soldados fizeram essa invasão. Mas o mais feio dessa invasão, na minha concepção, foi colocado lá uma ordem que cada um ia apanhar o que quisesse. Mas primeiro veio os subalternos, porque isso foi generalizado pelos oficiais subalternos. Primeiro, os oficiais escolhessem alguma coisa que quisesse trazer, tanto que um colega meu se apaixonou por uma lambreta. Entendeu? Essa lambreta ainda chegou a entrar no navio, mas foi devolvida. Quando o comandante tomou conhecimento da lambreta, mandou deixar a lambreta lá, quem quisesse levasse para o batalhão, não ia trazer aquela lambreta. Entendeu? Mas o resto, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, vem embora. Isso eu achei uma falha muito grande. Isso para mim é honra. E o fato de ter passado por Jerusalém, para muitos, era um negócio espetacular. Não sei se porque eu pisei nas terras onde ele pisou, nosso Jesus, eu sempre fui abençoado. E eu sou emocionante, já está saindo as lágrimas aqui. Mas para mim foi bom demais. E a turma nossa, todo mundo sabe bem, ninguém morreu. Teve uns que ficou no Rio, um ou dois lá, eu nunca mais vi, não sei de seu destino. Eu gostei demais. Agora, se tivesse outra, eu não ia, não. Impressionante, né? A minha mãe escrevia para mim, eu disse, mamãe, eu volto da minha terra como herói e não como covarde. Reze por mim. Aí, olhe por mim que eu só volto na minha terra ou morto, ou então como herói. A sensação de alegria e do prazer de ver a missão cumprida. Bem, o dever cumprido, né? Graças a Deus, prestei bom serviço e engrandeci o nome do nosso Exército Brasileiro, porque é um dever de nós, né? Mas graças a Deus, hoje a gente está aqui contando essa história, prestando esse serviço com muita alegria. Quem ia para Suez era para ter sua independência. Nunca pensava diferente. Ganhar dólar para ter independência. Então, no meu batalhão, do qual eu participei, a ideia geral era ganhar dinheiro. Alguns senhores superiores compravam apartamentos para pagar com o dinheiro de Suez. E aí gerou essa vontade de cada um ter sua independência com essa permanência de 15 meses, né? Para os oficiais, era uma maneira de melhorar o seu currículo na vida profissional. Todo mundo se desesperou, porque pessoas que estavam devendo no Brasil, né, tinham planejado passar 12, 15 meses, então ninguém alcançaria aquilo que foi um dos objetivos pessoal, né? Não foi profissional, foi um dos objetivos pessoais. Depois de um ano, 2 meses, a expectativa era muito grande. Eu lembro que a volta não era assim, todo mundo junto. Porque o normal era você demorar 6 meses lá e voltar, né? Chegava o outro contingente para substituir, você ia embora. A maioria veio de uma vez e depois ficaram outros, que eram a minoria, para passar os postos. Quem estava em postos chaves tinha que ficar para passar para os que estavam chegando. Porque vem todo mundo embora, entrega, o cara não sabia o que fazer, como proceder, por onde ir, esse negócio todo. Mas eles só mandavam
de volta com 6 meses, aqueles considerados uma conduta, que não cumpriu o expediente normal, eram vistos dormindo na patrulha, tiravam a patrulha mal, era visto dormindo nos postos. Então aqueles ali mandavam logo embora de volta. Mesmo os trem que trazia, a tropa que chegava, levava a gente de retorno. Ela estava esperando com a bagagem, uns desceu subindo. Aí embarcamos e pegamos o navio, foi ali em Barreiras. Durante o tempo que eu estive lá, 3 contingentes passaram por lá e eu continuei lá. Preferi continuar porque estava ganhando algum dinheiro. Então, eu fiquei para passar o meu posto para um dos novatos que estavam chegando, né? E na saída do grosso do contingente para vir embora, teve um dia lá que eu dei vontade de ir embora junto com eles. Porque, de repente, começaram a cantar aquele negócio. Tá chegando a hora. Aí, meu amigo, a vontade que tinha era de vir embora junto com eles. Graças a Deus, pouco tempo depois a gente veio embora. E aí nós passamos na véspera, cantando lá, gritando. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Essa música que tu te lembra dela. Nós cantando isso, fazendo passeata, tipo carnaval. O dia todo de alegria, porque nós vimos embora, porque, olha, quase 2 anos lá, foi uma vida. Rapaz, um mês lá, naquele sofrimento, é um século, viu? Não tenha dúvida que para mim foi espetacular. Além de ter me destacado por uma questão física favorável, porque eu sempre fui bem saudável, teve a questão de encarar mesmo com coragem, porque teve amigo nosso aqui que desistiu com medo de morrer. Eu disse, rapaz, por quê? Um dia tem que morrer. E foi bem. Quando eu cheguei lá na Rua São Pedro, lá onde hoje mora familiares meus, era como se tivesse chegado um herói. Foi a maior festa de minha rua. Lá. Então, para mim, foi muito bom. De parte da família, sim. Festas, comemorações, muita alegria, muita coisa mesmo, churrascada e tudo mais. De parte da minha família, com meu sogro especialmente, aqui em Santa Teresina, em São Pedro, minha cidade natal. Então, houve várias festividades. Agora, parte de acartelamento, não. Aí, quartel é quartel, família é família. Cheguei ao Rio, os amigos meus, que foram meus amigos de infância, estavam lá me esperando. Eles com um uniforme, dizendo para conversar. A gente pode sair, né? Foi liberado, com aquele abraço, tudo. Pode sair, né? Então aí eu digo para você, eu acho que deve ter sido muito proveitosa para eles lá, entre Israel e Egito, e para nós brasileiros, que nós ganhávamos $1 milhão um pouco. Embora a saudade fosse muito grande, mas compensava pelo outro lado, pela questão financeira, que lá se ganhava em dólar e era 2 vezes mais do que o que se ganhava aqui. Há quem diga que seria 3, mas não eram 3, valia 2, era só 2 vencimentos que nós tínhamos. Muito proveitosa, muito boa. Porque nós lá, além do dólar, que o exército pagava, a ONU pagava, nós tínhamos uma gratificação egípcia. Eu, pelo menos, só usava esse dinheiro egípcio, que era 100 e poucos. Era mais de 100 livros egípcios, que em contato com os paudados de lá, disse que não ganhava nem 100. E essa era a gratificação que o governo egípcio pagava para a gente. Eu não mexia nem no meu dólar. Eu fui com o propósito de passar os 13 meses, de arrumar um dinheirinho para sair do exército. E minha vontade era dar baixa do exército e enfrentar a vida fora. E essa gratificação aparentemente pouca, mas dava para a gente fazer muita coisa com ele lá. Sair, gastar pelo Cairo, Beirute, por onde andasse, dava para juntar. Agora teve gente que voltou sem nada, porque ia para as boates lá no Líbano e gastava tudo lá. Voltou sem nenhum tostão. O retorno foi bom demais, é só a festa mesmo, quando chegaram a festa. O brasileiro é querido em todo lugar que ele chega, logo era gastador demais, né? Quando ele chega na cidade, ela movimenta, aluga moto, aluga carro, aluga tudo, quer conhecer tudo, é assim. Aí teve um dia que nós se revoltamos com a comida, aí nós fizemos todo mundo da fila, recebia ali, chegava no convés, jogava a bacia com tudo d'água. Aí nós temos assim,
Esse comandante aí, nós pegamos ele, amarrar ele, vamos soltar no Brasil. E se então não jogar na água, na região que tem tubarão. Aí melhorou, aí tinha que ter frango, galinha, tanta coisa, tinha sobremesa, tinha tudo. Foi dado esse título a todos os participantes do Batalhão Suez, inclusive a mim, ou nós brasileiros. E só em 2005 eu tomei conhecimento, através do professor Ricardo, que eu seria um dos participantes do Prêmio Nobel da Paz. Quando se fala em Prêmio Nobel da Paz, passa-se a vida toda se falando, toda coisa se fala daquele fulano foi Prêmio Nobel da Paz, isso, aquele outro. E nós aqui no 25BC não tomamos conhecimento, ou melhor dizendo, no Piauí não tomamos conhecimento desse título que recebemos. Eu sinto um grande desprezo, porque eu acho que nós merecia, porque tem uma lei que criaram para os da Itália, né? Todos eles tinham o salário, tem a lei, de um segundo tenente das Forças Armadas. Você sabe disso? De quando em vez eu falo. Eu não falo assim abertamente, porque eu sei que vai me chamar de presunçoso, de vaidoso, isso e aquilo outro. Mas na realidade é um título que envaidece qualquer cidadão do mundo. Prêmio Nobel da Paz. Você diz, mas não foi só você. Não interessa se foi só a mim. Foi a todo o batalhão e eu participei. Eu fui participante. E se eu fui participante, eu acho que eu tenho honraria. Eu me sinto satisfeito de ter recebido esse título. É pena que nosso Piauí, pouca gente sai. Porque não há divulgação, ou não houve divulgação. É muito bacana, só que eu nem sabia. É um reconhecimento bacana todo. Recebi comunicação nenhuma. E nem peguei pela televisão, né? Agora, cabia ao Exército em si, o Comando-Geral do Exército, falar um pouco sobre a honraria que os seus militares foram reconhecidos durante o período em que eles estiveram no Oriente Médio como integrante da ONU. Mas que eu acho que o Exército, neste ponto aí, devia ter feito uma menção para todos os batalhões e que foi dada essa honraria, que eu acredito que só engrandeça a cada batalhão, não vai diminuir, não é isso? Olha, aquele foi como a instituição, que a função dela é pai lá. E tanto é que nós temos uma medalha com decoração, que da medalha é in the service of peace, serviço da paz, que é a medalha. É a missão de paz. Se alguém merecia essa medalha de paz, era as tropas da FEM. Né? Nós estávamos lá, paz, evitar que eles brigassem lá. A nossa presença era presença, vamos dizer assim, moral, dissuasória. Então é o seguinte, a convivência militar é por demais saudável, muito boa mesmo. E nós sentimos falta quando vamos para a reserva. No meu peito reina assim, o amor próximo, o heroísmo, porque eu sei dar valor à minha pátria. Quem não respeita a minha pátria é meu inimigo. E por isto, eu sou patriota e amo a minha pátria. Sou revoltado com o que está acontecendo hoje, a falta de ordem na nossa nação, na nossa pátria. As coisas tudo aí com a corrupção maldita. Em todos os setores, infelizmente, está acontecendo. Nós não temos segurança. Rapaz, sabe, chegamos aqui e ficamos... Nunca mais ninguém viu ninguém, né? Ninguém procurou fazer um encontro e coisa. Ninguém procurou, não. Um dos nossos soldados lá, que juntou com outro lá e fez um hinozinho lá do nosso pelotão, porque o nosso pelotão era conhecido pelotão violento, que impõe uma ordem mesmo na área que nós ficamos, isso na fronteira, né? Diz que a turma do segundo não dá alteração, porque da oitava assim é o melhor pelotão. Se for possível, aqui viremos outra vez, porque seremos sempre do Batalhão 6. E agradecer ter se lembrado da gente, né? Tão esquecido. Nunca tinha uma comemoração na minha vida, essa é a primeira. Nunca tinha sido entrevistado. Não sabia nem como me estressar. Estou satisfeito com isso. E muito obrigado, hein?